Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de mais uma vitória do São Paulo, mesmo com reservas, fora de casa na Sul-Americana, o time mostrando cada vez mais maturidade. O jogo não foi lá essas coisas, mas o tricolor paulista voltou com 3 pontos na bagagem. E foi o 10º jogo de invencibilidade sob comando de Dorival Júnior. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, a gente precisa falar desse São Paulo, né, que foi até a Venezuela, em Valência, vencer o Academia Puerto Cabello, a pior equipe do grupo. E aí o que acontece quando você encara um adversário dessa forma? Você vence. Mesmo sem brilhantismo, mesmo sem tanto convencimento. Ah, mas o desempenho não foi tão satisfatório. É isso que está me impressionando nesse São Paulo. Mesmo quando não joga bem, vence. Mesmo quando não escala os titulares, vence. Mesmo quando sofre um empate, depois de estar vencendo por 2-0 no Morumbi, toma um 2-2 do Vasco, vence. É um São Paulo que a gente precisa abrir o olho. Não sei onde esse São Paulo pode chegar, mas o cenário atual, e a gente só pode falar do que a gente está vendo hoje. Claro que a gente pode projetar, claro que a perspectiva mudou, mas hoje é um time que está escalando a tabela do Brasileiro, que está encaminhado na Copa do Brasil depois de ter feito 2-0 no Sport fora de casa, e que é líder do seu grupo na Sul-Americana. 10 pontos, 6 pontos do Tolima, e vai disputar os 2 últimos jogos dessa fase em casa, no Morumbi. Ou seja, tem grandes chances de se classificar em primeiro, lembrando que na Sul-Americana só os primeiros passam direto para as oitavas de final. Os segundos colocados, eles entram num play-off depois com os terceiros colocados da Libertadores, como hoje, por exemplo, está o Corinthians lá no seu grupo. Se o Corinthians não classificar e ficar em terceiro, ele vai para a Sul-Americana disputar exatamente esse play-off para tentar chegar nas oitavas. Então, o São Paulo, estando em primeiro no seu grupo, ele já vai direto para essa fase. E, ao que tudo indica, é o que vai acontecer. Diante da logística complicada, né, o São Paulo passou um dia quase viajando para chegar na Venezuela, jogou no sábado contra o Vasco e aí viajou na segunda-feira para disputar esse jogo de domingo para segunda, né, esse jogo de terça-feira contra o Puerto Cabello e agora só sábado contra o Goiás. Diante da logística, calendário e tudo mais, o Dorival preservou alguns titulares e deixou eles no banco, até porque o cenário favorecia, né? É um adversário muito frágil, eu sei que é fora de casa, mas o São Paulo líder do grupo. O Dorival entendeu que alguns jogadores poderiam ficar no banco de reservas e, se houvesse a necessidade, eles iriam para o jogo. Foi o que aconteceu. Não por extrema necessidade, mas para dar minutagem, de repente, confirmar a vitória no segundo tempo, que foi o que o Dorival projetou. O Rodrigo Nestor, por fadiga muscular, ficou em São Paulo, né, não viajou, e aí ele monta um time com o Luan de titular, o Rodriguinho, jovem de 19 anos, né, meio campista, para ser uma espécie de armador ali com o Michel Araújo. O Juan, como um jogador mais avançado no comando de ataque, o Wellington Rato por um lado e o Marcos Paulo por outro. Esse foi o time definido, né, pelo Dorival Júnior para começar a partida, com uma linha de defesa também bem modificada, né? O goleiro Rafael titular, mas na direita o Ray Ramos, o Diego Costa e o Alan Franco, os zagueiros, e o Patrick na lateral esquerda. Uma linha de defesa bem modificada, né? Porque ele tem jogado com o Rafinha, Caio Paulista, o Beraldo, o Arboleda machucado, o Beraldo ficou no banco para alguma necessidade, e o Diego Costa que está voltando de lesão depois de muito tempo parado, ele que é um jogador muito líder, né, do São Paulo, capitão do time, inclusive, né, nessa partida, para se ter uma ideia do quanto o Diego Costa pode voltar aos poucos. A gente sabe da capacidade técnica dele. É que hoje, Lucas Beraldo e Arboleda formam uma defesa brilhante. Uma defesa cada vez mais consistente nas mãos do Dorival, mas que também tem muita influência desses 2 volantes de proteção à defesa, Pablo Maia e Gabriel Neves, que são os titulares do Dorival, que entraram no segundo tempo. E aí, obviamente, né, quando o São Paulo bota do meio para frente o seu time quase titular, com exceção do Rodrigo Nestor, e aí o meio-campo fica com Pablo Maia, Gabriel Neves, o Alisson, que talvez, né, oscile entre titular e reserva, com o Nestor aparecendo por ali, Michel Araújo, Luciano e Caleri. Esse era o time do segundo tempo, e aí vem o segundo gol que arremata tudo lá nos minutos finais. No primeiro tempo, eu até esperava os venezuelanos mais retraídos, mais retrancados. Poxa, Chico, mas os caras jogam em casa e estão precisando ganhar, e são líderes do campeonato local. Mas eu
imaginei que até pela dificuldade do jogo, pelo momento do São Paulo, os caras fossem esperar um pouco mais e até pela escalação dentro de um 4-5-1, né? Ou de até uma linha de 5 ali com 3 defensores, com o lateral saindo um pouco mais pela direita ali, né, o Peraza. Mas enfim, esperava uma equipe mais recuada e isso se demonstrou nos primeiros minutos. Só que depois os caras se soltaram e começaram até favorecer o São Paulo em termos de abertura de espaços, porque eles não ameaçaram tanto. Teve uma bola na trave ali que assustou. De resto, um chute aqui, outro ali, volume, posse de bola, mas quem ficava mais com a bola era o São Paulo. Só que eles começaram a uma certa trocação, né? O São Paulo atacava, tinha dificuldade porque eles retrancavam, né? Botavam os 10 homens atrás da linha da bola e daqui a pouco se soltavam também para o ataque. E aí o São Paulo começou a entender de que forma poderia chegar o ataque. Sofreu com entrosamento, é óbvio. É um time que não está acostumado a jogar junto, mas você já entende em alguns movimentos que há processos, que há treinamento. Porque quando você muda o elenco e mesmo assim você vê certa combinação de jogadas, certa troca de passes ali mais regradas, você percebe, opa, aqui tem processo. E é isso que o Dorival vem construindo, mesmo em pouquíssimo tempo, nesse time do São Paulo. Quando você percebe um adversário que quando se defende com 2 linhas de 5, realmente é muito difícil entrar. Como é que você faz? Com chutes de média distância ou na bola parada. Foi assim que o São Paulo chegou ao seu primeiro gol. O Wellington Rato já tinha tentado um arremate pelo lado direito, em que o goleiro defendeu, e o Rodriguinho dá um chute na lua, né? O jogo já estava até 1-0, mas o São Paulo chega ao seu gol numa cobrança de falta. Uma falta sofrida na entrada da área, em que o Wellington Rato vai para a bola, cobra muito bem, é verdade, só que ela vai em cima do goleiro. E o goleirão Romero, ele cai para dentro do gol e espalma a bola para dentro do gol. Foi um frango bizarro, não interessa. O Rato fez a parte dele e o São Paulo ali chegou ao seu 1-0. Não era o melhor dos cenários, não foi uma apresentação luxuosa, o São Paulo trocando passes, envolvendo, não, nada disso. Mas, de novo, o cenário era complicado e nesse tipo de jogo você tem que vencer. Não negocie com outro resultado. O adversário é fraco, a logística foi ruim, tá tudo complicado. Vai lá e ganha, vai lá e vence, volta com os 3 pontos, que depois a gente pensa no resto. Só que depois disso, é claro que os caras ameaçaram um pouquinho, se soltaram um pouco mais, vem o segundo tempo, eles continuaram com o ímpeto deles, até marcando um pouco mais saída de bola, mas o São Paulo muito consciente, né? O São Paulo, às vezes eu sentia até o freio de mão puxado, sabe? Até uma certa displicência em alguns momentos no ataque, talvez questão para o Dorival corrigir, porque assim, o jogo não oferecia tantos riscos. E aí o São Paulo foi tentando encontrar o espaço para fazer o segundo gol, que daria tranquilidade. Ele demorou, mas ele veio. E vejam só, num contra-ataque. Quando estava todo esse time titular em campo, e aí o Luciano inteligentemente tá voltando a jogar bem, né? Porque ele não é meia, ele é atacante, carregando. E aí o Alisson passou, o Alisson entra no lugar do Rodriguinho no segundo tempo, e aí o jogo também vira pro São Paulo nesse meio campo, né? Porque o Rodriguinho, que é um jovem, ele pouco participou do jogo. O Alisson é um jogador que, cara, é impressionante, ele tá sempre participando, tá sempre carimbando a bola, ele tá sempre buscando se desdobrar nos lados do campo, e ele participa do contra-ataque, faz um facão pela esquerda, o Luciano espera o momento certo para tocar, e aí ele desloca o goleiro e faz o segundo gol, isso já nos acréscimos, selando a vitória. Vitória fundamental, importantíssima, para o momento, para o contexto, para o grupo, para a tabela, para a autoestima, para tudo. Diante das circunstâncias, o resultado foi melhor do que qualquer outra coisa. O desempenho ficou abaixo, o jogo, tecnicamente, foi ruim. Então era muito difícil o São Paulo se sobressair muito quando o jogo não te oferece essa possibilidade de você ter qualidade frente ao teu adversário. Você venceu o jogo, eu acho que tá bom demais. O importante, acima de tudo, é a vitória. O desempenho você coloca dentro de um contexto. Se não foi tão bom, qual é o contexto desse São Paulo do Dorival? É uma invencibilidade de 10 jogos, tendo 6 vitórias no período, é encaminhado na Copa do Brasil, é líder do grupo na Sul-Americana e é subindo aos pouquinhos na tabela do Brasileiro. São Paulo que está aí a 2 pontos do G4, que é o campeonato do São Paulo hoje. Eu não sei onde esse São Paulo vai chegar, mas isso é papo para mais adiante. Nesse momento, nesse recorte onde estamos analisando o tricolor paulista, ele está onde ele tem que estar, disputando vaga na Libertadores e se resolvendo, se arrumando nas outras competições. Se daqui a pouquinho deixarem chegar, a gente já sabe
o quão capaz é esse Dorival Júnior. E com o mesmo elenco que tinha o Rogério Ceni. Mas a gente está vendo que alguns jogadores, eles crescem, eles potencializam quando o treinador consegue encaixar cada peça no seu lugar. Vocês gostaram do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!